iniciar e prosseguir com a nossa catequese paroquial, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Nossa Senhora Sede da Sabedoria, rogai por nós. Vamos prosseguir com a nossa catequese, cujo tema que temos tratado desde a Páscoa é a virtude da modéstia. Essa virtude que nós vamos encontrar no quadro da virtude cardeal da temperança. Ela se relaciona com a virtude da temperança, que é uma virtude de moderação dos apetites sensíveis. São tantos. A modéstia é a última, é a menor de todas nesse quadro, porque modera em matéria fácil. Por isso, por ser uma virtude tão simples, ela é tão fácil e é um bom começo para todos nós. Nós vimos, desde a primeira catequese, que essa virtude ela possui duas dimensões. Uma interior, modera desde o interior, portanto, e outra que é bastante exterior, na apresentação diante dos outros. Vimos que a modéstia ela se compõe em 5 tipos: a humildade, a estudiosidade, a modéstia corporal, que ainda não são os vestidos, mas o comportamento, a forma de apresentação, a eutrapelia, que trata da moderação de alguns prazeres relacionados aos jogos, poderíamos aqui colocar o lazer e etc. E, por fim, o 5º tipo, os adereços. Aí sim se trata das vestes, do modo de se vestir. Tá? Então, se trata de moderar, nem pecar pelo excesso e nem pelo mínimo, né? Pois bem, então aí deu para a gente perceber a parte interior, se a gente pode dizer assim, da virtude da modéstia, que trata daquela disposição interior, a disposição de alma, que, claro, vai se apresentar pelo comportamento. E, por fim, as próprias vestes, o modo de se vestir. Hoje, nós vamos tratar da modéstia em relação ao pudor. Nós encerrávamos a última catequese. Quem quiser acompanhar tudo isso que o padre falou agora, de uma forma bem resumida, estão nas últimas catequeses. E nós terminávamos contando uma história relativa aos próprios vestidos escandalosos, sensuais, e que, é claro, nos deixaram a brecha para tratar do pudor, que não é uma relação que o padre está criando. A própria igreja, no catecismo, ela vai fazer esta relação entre a modéstia e o pudor. Proximamente, nas catequeses sucessivas, nós vamos tratar da modéstia e quem somos nós. Ou seja, a modéstia enquanto definição
da essência de cada um, mas também da natureza de cada um, o homem e a mulher. E, é claro, a modéstia e o papel de cada um na sociedade, né? Esse papel que não pode ser misturado, assim como a diferença de sexo, né? Masculino e feminino. E o que vai apresentar esta essência, que vai dispor esta essência, definir a virtude da modéstia. Eu faço recordação das palavras do Papa Pio XII que foram ditas na última catequese. Enquanto a modéstia não for colocada em prática, a sociedade vai continuar a degradar-se. A sociedade fala o que é pelas roupas que veste. Claro, por uma razão muito óbvia. Nosso Senhor disse no Evangelho que quem não fosse fiel nas pequenas coisas, quem não conseguisse ser bom, virtuoso nas pequenas coisas, claro, depois administrando os dons de Deus, etc., mas toda virtude é um dom de Deus, é uma graça de Deus, elevada pela fé, esperança e caridade, que quem não fosse fiel nas pequenas não seriam nas grandes. Então, nós estamos vendo a modéstia, e principalmente naquele quinto tipo que toca as vestes, como a parte mais fácil, o fim da lista, por onde devemos todos começar uma vida virtuosa, especialmente no tocante à virtude cardeal da temperança. Ora, se você abrir o Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos de 2521 e 2522, você vai encontrar a tratativa da modéstia. Mas o Catecismo da Igreja vai relacionar a modéstia ao pudor. E começa assim: o pudor é modéstia, inspira o modo de vestir. Veja que nós não estamos nem abordando os outros tipos de virtude de modéstia. Nós estamos na questão dos ornamentos, do vestuário. É claro, cada um vai ser tocado ao seu ponto e no devido momento, né? Mas aqui compete a gente entender. O pudor é modéstia, inspira o modo de vestir. E continua o catecismo. Mantém o silêncio ou certa reserva. A pessoa que é escandalosa, fala demais, não tem reservas, já começa a escorregar no que se trata de modéstia. Quando se entrever o risco de uma curiosidade malsã, pessoa curiosa, né, demais da conta, que não consegue refrear a curiosidade. Então, a modéstia relacionada ao pudor torna-se discrição. Uma pessoa discreta, uma pessoa elegante, uma pessoa de bom gosto. Essa é a pessoa modesta. Ela sabe o seu lugar, ela sabe o seu limite, ela sabe como se comportar. Porém, a gente precisa distinguir o que é o pudor e o que é a modéstia. Embora eles toquem campos idênticos, mas eles têm também diferenças entre si. Ao pudor cabe esconder o que não deve ser mostrado, tanto interiormente quanto exteriormente, né? Esse é o pudor. Eu estou aqui baseado em uma catequese do Padre Paulo Ricardo. Depois, quem quiser se aprofundar, por favor, acesse o site do padre e procure modéstia e pudor. Por razões de tempo, o padre não pode se aprofundar, né? Então, há coisas que nós podemos mostrar, tanto do interior quanto do exterior. Quando a gente fala do exterior, a gente está falando do corpo. Há outras coisas que devem ser guardadas, devem ser preservadas, devem ser cuidadas. Eu gosto muito da analogia que nós podemos fazer. Primeiro, a sacralidade do corpo e da alma.
você pode notar que tudo que na igreja tem tudo é sagrado, né? Mas as coisas mais elevadas, o Santíssimo Sacramento, o altar, etc., estão todos cobertos com um véu. Mas o pudor, ele toca também a questão da sensualidade, ou como tradicionalmente é explicado, aquelas partes do corpo que são vergonhosas ou desonestas, usando a linguagem clássica, por uma razão muito clara: o pecado original e a concupiscência da carne. Então, as relações e também muita coisa dentro do homem, o homem, a mulher, o ser humano depois do pecado, ficou marcado por isso, né? Então, não adianta você pensar que, vamos usar um português claro, que o outro te ama, te considera numa sacralidade tal e qual Nosso Senhor, Nossa Senhora, o seu anjo da guarda, etc, etc. Não, ele é ferido pelo pecado, né? Então, você deve também tomar esse cuidado de não se expor. E, é claro, guardando aquilo que é próprio seu, tanto interior quanto exteriormente. Então, o pudor, ele esconde o que não deve ser mostrado, tanto interiormente quanto exteriormente. Por exemplo, matéria de confissão, de direção espiritual, né, as coisas íntimas, você não deve sair falando, dando parte para todo mundo. Aliás, tem coisas que você não deveria falar com ninguém, né? E também relativa às partes do corpo. Há uma divisão tradicional entre o que seriam as partes honestas, semi-honestas e as partes desonestas. Então, o que seriam as partes honestas? Aquelas que podem ser mostradas sem nenhum tipo de risco. Por exemplo, as mãos, os pés, o rosto. E tudo isso, é claro que liga-se também, e de certa forma, aos costumes dos tempos. Mas há um outro critério que deve ser levado em conta, principalmente se tratando das mulheres nessa matéria. Ok. As partes semi-honestas são aquelas que já apresentam algum tipo de risco, principalmente no tocante à sensualidade. Tá? Então, subiu um pouco mais, né? O Padre Paulo fala nas suas catequeses que um tempo era ocasião de pecado uma mulher que deixasse ver a região ali das batatas da perna. Então, houve um tempo e há uma explicação para isso, né? Hoje, o que seria, nós poderíamos entender como uma parte semi-honesta, ou seja, que já começa a oferecer risco, que já começa a oferecer curiosidade acima dos joelhos. E aí você pode fazendo o seu discernimento. Só que o critério aí, e é muito importante a gente ficar atento a isso, o critério, por exemplo, para a modéstia feminina, não é a mulher, mas o homem. É o homem que é o critério para saber o que é honesto, o que é semi-honesto e o que é desonesto. Por quê? Porque é ele que vai ser tentado nessa matéria, né? Então, nesse ponto, a mulher que falta com a modéstia física, corporal, ela pode estar sendo causa de tentação, enquanto o outro vai ser tentado, né? Alguém disse que na mulher ela é mais propensa a mostrar-se, enquanto o homem é mais propenso a olhar. Então, uma coisa indo ao encontro da outra, o que deveria ser mostrado e o que deveria ser olhado? As qualidades interiores, a disposição de alma, a dignidade, o valor. E aí, a modéstia, veja só, a última da lista, a virtude mais simples, é um poderoso instrumento, né? Então,
quem é o parâmetro da modéstia feminina? Os homens, não são as mulheres, são os homens. E as mulheres, particularmente as cristãs católicas, devem estar atentas a isso. Mas há uma outra questão também, nós poderíamos enumerar tantas, para não avançarmos na catequese, que faltariam com a modéstia nesse caso. Vocês vejam como que nós saltamos do pudor e fomos à modéstia. Por quê? Ao pudor cabe esconder o que não deve ser mostrado. E a modéstia? A modéstia cabe esconder o que não deve ser mostrado e revelar o que deve ser mostrado. Eu já disse o que deve ser revelado e o que deve ser mostrado. A dignidade, a elegância, o valor, as virtudes, o interior. E tudo isso transparece ao seu modo nas vestes, nos adornos. E aí nós olhávamos para um outro aspecto, além da questão do mostrar as partes honestas, semi-honestas e desonestas. Né? Às vezes a pessoa pensa, não, mas está tudo coberto, até os pés, até os punhos, mas está mostrando a silhueta do corpo, está mostrando todos os contornos. Né? E há alguém ali que está olhando, que está observando aquilo. Né? Então, vejam que não basta apenas cobrir por cobrir. Tem que se estar atento a isso. As pessoas que, por exemplo, exageram, né? Vocês vejam que é importante dizer isso, né? Na maquiagem, nos ornamentos do corpo, poderiam estar faltando com ambas, quando não com a modéstia. Então veja, não é que a pessoa modesta ela tem um descaso de si e do seu corpo, ela se cuida, ela pode se cuidar, mas ela tem um instrumento de moderação. E é claro que é muito importante nisso aí também sondar o efeito daquela apresentação, seja nas vestes, seja nos adornos, nas maquiagens, nos rebocos, quanto também a intenção com a qual se faz aquilo ali. Né? A intenção, ela conta muito, tá? Embora ela nem sempre desculpa. Por exemplo, uma outra questão que deveria ser olhado relativo à modéstia são a exposição em redes sociais, né? Através de fotos, através de falas. Né? Às vezes a pessoa, e é uma virtude que abraça toda a vida, que não deve ser vivida só dentro da igreja, só entre o meio católico, principalmente lá fora, onde vivemos uma sociedade da imagem, da sensualidade e etc. Né? Então, as pessoas, não, ótimo, estou aqui dentro da igreja cumprindo com tudo, entendi o que é a virtude, as partes honestas, semi-honestas, desonestas, etc, etc, mas aí vai lá na rede social e me posta uma foto, né, que quem olha fala, nossa, é aquela mesma pessoa, é aquela mesma mulher ou aquele mesmo homem da igreja. Né? E aí, é claro, nós vamos entrar num outro ponto, numa outra questão. Eu tenho certeza que é uma questão espinhosa, mas ela deve ser tratada relativamente à virtude da modéstia, que é um ponto também que deve definir, mas no sentido da apresentação, mostrando aquilo que se é, mostrando a essência da pessoa, ou seja, a masculinidade relativa aos homens e a feminilidade relativa às mulheres. Parece muito óbvio, parece que o padre está sendo redundante, mas a gente sabe que nos nossos dias a gente precisa falar até mesmo daquilo que é óbvio. E é o que nós estamos fazendo, tratando da virtude da modéstia. Vamos encerrar com um escrito atribuído
na sua conclusão a São João Crisóstomo, que aqui fala dos perigos da moda. Nossa Senhora avisou em 1917 que viriam modas que ofenderiam a Nosso Senhor Jesus Cristo. Por que razão? A moda é a pessoa abrir mão daquilo que ela é, dos seus valores, da sua dignidade, para seguir aquilo que não a identifica, que não diz quem ela é, mas sim as massas, a maioria ou um determinado gosto que é imposto, Então, essa historinha, ela na verdade não é uma história, é uma reflexão. Sabeis quem eu sou? Ah, não sabeis quem eu sou? Ouçam bem, eu sou a ruína dos grandes proprietários, sou o tormento da classe média, dos burgueses, dos camponeses remediados, sou o náufrago dos pobres, sou a tentação das mulheres mais jovens e até das mais idosas, sou a ruína dos lares, sou a morte dos mais sólidos capitais, sou o instrumento da corrupção, sou a sede que não se sacia, o fogo que não se extingue, a tentação que está sempre presente. Como? Então não me conheceis? Eu sou o luxo e a moda. São João Crisóstomo, dirigindo às mulheres casadas, dizia: quereis adornar-vos? Fazei-o com a modéstia e o decoro, e não com joias e vestidos custosos. Assim sereis mais agradáveis aos vossos maridos. Qual o critério da modéstia da mulher casada? O marido. E em determinados momentos, claro, a sua consciência de mulher cristã, caso o marido não seja tão cristão e tão santo assim. Mas se o marido é cristão católico, o critério da modéstia da mulher é o marido. Há adornos que geram ciúmes e inimizades, disputas e lutas intestinais nas famílias. A modéstia da esposa é para o marido a melhor garantia e para ambos o mais forte laço de concórdia em vosso estado, o matrimônio. A modéstia é a mãe do amor verdadeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.